Boa tarde, senhor presidente, companheiros vereadores e todos que nos acompanham aqui e também através da rede social. Tem um assunto que já foi tocado aqui, eu tinha anotado, pelo companheiro vereador Adelso, sobre a questão dos EPIs lá do cemitério, mas também pude ver no dia de ontem a questão daquele local onde é colocado os ossos das pessoas que já faleceram, que ficam aquelas urnas ali para colocar e está lá, tudo aberto. As tampas, muitas abertas, com os ossos à mostra, lá no cemitério Campo da Paz, que eu pude ver ontem e justamente tinha colocado aqui, para fazer essa fala sobre cobrar para que a prefeitura, no mínimo, vá lá para colocar aquelas tampas, mas que precisa também de uma grande reforma naquela área que coloca os ossos, os restos mortais, né? Que depois que é tirado da catatumba é colocado em sacos e depositado naquelas urnas. Mas está lá, abandonada, e a gente sabe que tem servidor para aquilo. Basta levar o material. E eu até parabenizo o vereador pela cobrança aqui na tribuna, porque a gente sabe que muitas vezes a cobrança aos secretários não está sendo ouvida, e muito menos feita. Essa questão dos EPIs eu já não sabia, mas o que eu pude ver foi exatamente sobre onde são depositados os restos mortais. Que seja feita alguma coisa por aquele espaço. Eu, mais uma vez, companheiros vereadores, vou tocar nesse assunto dos estudantes universitários. No dia de ontem, mais uma vez, fui à Secretaria de Educação tentar mais uma vez falar com o secretário de Educação e também com o responsável do transporte universitário. E, infelizmente, eles não estavam lá trabalhando. Tinham saído, mas eu fui informado, inclusive tem a informação lá no mural da Secretaria de Educação, que diz o seguinte: atenção, informamos aos usuários do transporte universitário gratuito que o atendimento está suspenso por tempo indeterminado. Assim que a situação for normalizada, retornaremos ao atendimento no Zap e presencial. Agradecemos a compreensão. Como é que a gente vai compreender um negócio desse? Vocês não querem trabalhar, não? Nem para dar uma satisfação verdadeira, não com mentira. Porque para mim vocês mentiram. Tanto o secretário George como o diretor responsável pelo transporte universitário, Douglas, porque eles me confirmaram que iria ser resolvido. Terça-feira faz 15 dias. Faz mais de 15 dias que vocês me falaram lá na Secretaria de Educação que ia ser resolvido esse problema, onde ia ser feita essa auditoria para saber quem estava falsificando as carteirinhas e falsificando as declarações das matrículas. Vocês me garantiram. Hoje está com 3 semanas que eu fui à secretaria. E vocês me garantiram que na outra semana, na segunda-feira, estaria concluindo e começando a confeccionar, estaria concluindo a auditoria e ia começar a confeccionar novas carteirinhas, porque as pessoas que estavam falsificando, elas não iam comparecer, porque vocês já sabem que tem em torno de 50 pessoas que falsificaram as carteirinhas para poder estudar. Na terça-feira, iriam começar a chamar as pessoas que estavam numa lista de espera, e vocês não chamaram. E hoje já está fazendo 3 semanas que eu falei com vocês. E já fazem mais de 15 dias que era para ter resolvido o problema. E mais uma vez as pessoas estão indo lá, os estudantes, as mães, os pais, e vocês só dando desculpas e mentindo, protelando, falando que vem amanhã, para a semana, amanhã, para a semana, e não resolvem. Até quando vocês vão ficar
enganando e mentindo para o povo. Vocês não estão mentindo para mim, para o vereador Juninho da Banca. Vocês estão mentindo para o povo. Porque isso é uma vergonha. Todo ano a mesma coisa. Os estudantes vêm me procurar, ou procurar os vereadores de oposição e até os de situação, para resolver isso, e vocês não resolvem. Isso é falta de competência, isso é falta de planejamento, isso é falta de gestão. E é uma vergonha. E diz respeito às pessoas que querem apenas estudar para ter uma vida melhor e para conseguir ter um trabalho digno, para terminar aí, para concorrer a um concurso público, terminar sua faculdade e fazer uma coisa boa para a sua vida. É só o que eles querem, estudar. Outra coisa que chegou ao meu alcance, essa denúncia sobre a Secretaria da Assistência Social, onde um cidadão foi até a secretaria para pedir um auxílio porque está passando por dificuldades. Deram um auxílio de aluguel e também cesta básica, para que ele pudesse estar ali colocando seu alimento na mesa. Ok. Mas agora, depois de 3 meses, cortaram essa assistência que ajudava a pagar o aluguel dessa pessoa. Mas o que é que eu vou fazer? Assim como eu falei para o cidadão, amanhã eu estarei indo à Secretaria de Assistência Social para saber o motivo de ter cortado essa ajuda financeira para o aluguel do cidadão que foi lá procurar, teve sua assistência. Deram assistência e agora estão cortados depois de 3 meses. E aí eu vou procurar saber e entender, para que eu possa falar aqui, qual foi a justificativa da Secretaria da Assistência Social de ter cortado essa assistência para esse cidadão. Outra coisa que o vereador líder do governo falou aqui, sobre as emendas impositivas, as emendas parlamentares do deputado Felipe Carreiras, que foi destravada agora em fevereiro. Eu acredito que não, porque o orçamento só foi votado em março, dia 20 de março. Como é que foi liberadas as emendas? Antes da aprovação do orçamento da União. Então, eu acho que tem uma informação errada aí, porque o orçamento não foi votado em fevereiro. Ele foi votado em março e aprovado, e aí, consequentemente, sim, as emendas poderiam ser liberadas para os municípios. Então, eu acredito que essa informação não está correta. E se eu estiver errado, pode me corrigir. Só isso, senhor presidente. Irei falar mais no... Senhor presidente, pela liderança. Pela ordem. Pois não, vou passar a palavra para o vereador Júnior Rural. Em seguida, vou... É só pela ordem, não é para... Pois não, vereador. É só para... Eu me sinto na obrigação, senhor presidente, de esclarecer alguns questionamentos do vereador Júnior da Banca com relação aos benefícios sociais da Secretaria de Assistência Social. O que ocorre, vereador e demais ouvintes que estão aqui nos ouvindo, é que os benefícios eles são eventuais, eles não são os benefícios permanentes. Isso é para a cesta básica, isso é para o aluguel social, dentre outros. E a assistência social, ela dá, por exemplo, 3 meses de cesta básica, 3 meses de aluguel social, que é para o camarada sair daquele momento que ele está passando ali e depois já ir arrumar um emprego e tal. E não tem um aluguel social permanente na Secretaria de Assistência. Talvez a dúvida do vereador Juninho da Banca fique esclarecida com essa minha fala. Mas é mais ou menos assim, é assim que funciona na Secretaria de Assistência Social. Só era isso, senhor presidente, só para esclarecer. Agradeço ao vereador Diogo por esclarecido, e eu acho que também é correto, que é aquele momento que está em dificuldade e tem 3 meses para que a pessoa possa... É porque, veja só, se eu for botar em discussão aqui, vai discutir uma coisa que está agora não pequeno expediente. Certo, senhor presidente. Serei breve, peço pela ordem para falar daqui. Obrigado pelos esclarecimentos, vereador Diogo. Mas, assim, ele assinou documentos lá e não viu, ele não lembra, e nem pegou cópia de documento que assinou para saber quanto tempo era. Então, essa dúvida
é que nem ele sabe e nem eu, e só indo lá, por isso que eu falei, que eu vou até a secretaria para saber que documento foi esse que ele assinou e qual é o período, qual é o tempo que a gente sabe que não pode ser para o resto da vida. É só uma ajuda permanente, permanente não, provisória. Então, só para dizer que eu também irei lá para tirar essa dúvida do documento que ele assinou e o prazo Obrigado, que tem vereador Juninho. Obrigado, senhor presidente. Só para concluir esse assunto, Dio Santos. É rápido, porque fui também citado. Veja bem, eu ia explicar justamente o que o vereador Diogo falou, né? Mas foi muito bem colocado, feliz da colocação, vereador Diogo. Só a questão que o vereador falou, talvez ele tenha ouvido errado. Eu falei que o ministro Flávio Dino começou as tratativas em fevereiro em questão de liberar as emendas. Foi isso que eu falei. E depois foi liberado. Mas as tratativas começou em fevereiro. Não disse que foi liberado em fevereiro. Eu acredito que se passar um bom contonete nos ouvidos antes de vir para a reunião, vai valer muito a pena. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador. Passo a palavra. Boa tarde a todos, presidente, companheiros vereadores. Esse requerimento que coloco no dia de hoje para a votação é solicitando para que a Prefeitura, junto com a Secretaria de Esporte, crie, na verdade, um Conselho Municipal de Esportes para que a gente possa começar, para que a gente possa dar início, logo mais à frente, à criação do projeto do Bolsa Atleta aqui do nosso município, para que isso seja uma realidade. Esse Conselho Municipal de Esportes é de grande importância, onde a gente vai debater as demandas aqui do nosso município e, consequentemente, a gente vai também criar, onde já peço de agora que seja protocolado, outro requerimento, criando o Fundo Municipal de Incentivo ao Esporte, para que a gente também possa, através de emendas parlamentares, através da Secretaria de Esporte do Estado, através do Ministério dos Esportes, também solicitar recursos para que a gente possa dar andamento nesse projeto, que logo mais a gente vai também apresentar aqui, que é a tão sonhada Bolsa Atleta para todos os atletas aqui do nosso município. Não só os atletas que praticam algum esporte individual, mas sim para também aqueles que são praticantes de esportes coletivos. Como a gente sabe, aqui tem muitos atletas que jogam futebol de salão, que jogam futebol de campo, e voleibol, basquete, handebol. E a gente sabe da dificuldade que é para esses esportistas conseguir transporte, conseguir alimentação, conseguir recursos para pagar a inscrição, e fora outras coisas como materiais de treino e de jogo. Então, hoje estamos dando início a esse tão sonhado projeto que há anos eu venho cobrando, mas que agora, junto com um grande amigo meu, estamos aqui nos prontificando para colocar isso sim em prática. Logo mais a gente vai falar mais sobre isso, senhora presidente, como eu já disse, colocando outros requerimentos para que a gente possa aprovar aqui. Falar aqui da justificativa da criação do Conselho Municipal de Incentivo ao Esporte visa estabelecer um espaço institucionalizado de diálogo, formulação e acompanhamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento esportivo em nosso município. Este conselho será fundamental para promover a participação da sociedade civil, de atletas, entidades esportivas e demais interessados na definição de estratégias, prioridades e projetos que estimulem a prática esportiva em suas diversas modalidades. Além disso, o Conselho permitirá ampliar o acesso da população a atividades físicas e esportivas, contribuindo para a melhoria da saúde, qualidade de vida, inclusão social e integração comunitária. Também poderá atuar na captação de recursos, avaliação de projetos e incentivos e incentivo a parcerias públicas privadas, fortalecendo o esporte como ferramenta de desenvolvimento humano e social. Então, isso aqui é um requerimento do vereador Juninho da Banca, solicitando a criação do Conselho Municipal de Saúde, que eu também vou querer fazer parte, desde já eu já me prontifico a fazer parte desse conselho, e eu espero que todos aprovem, que a gente coloque para frente
esse projeto que, para mim, será de grande honra, porque todo mundo sabe que eu sou um desportista e que amo a prática de esportes. Obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador, mais alguém que deseja discutir o projeto, a indicação? O requerimento? Não. Se todos estiverem de acordo, permaneça sentado, se não, fique em pé. Aprovado por unanimidade. O Juninho da banca. Boa tarde mais uma vez a todos. Venho agora falar sobre esse título de cidadão lajedense que tenho a honra de conceder a um grande amigo, irmão, compadre, Luciano Bruno Sobral, onde todo mundo aqui conhece por Juca Bijuterias. Acredito que a maioria aqui deve conhecer. E, como já falei, será uma honra, meu compadre, lhe entregar esse título de cidadão merecidamente, porque você faz por onde você entrega esse título. Já que o senhor não é lajedense, nasceu em Brasília, e todo título de cidadão tem que ser entregue a pessoas que são de outra cidade, para se tornar lajedense, e para merecer esse título, esse cidadão ele tem que ter serviço prestado aqui às comunidades, coisa que o senhor tem. Também tem que ter assistencialismo prestado aqui na nossa cidade, coisa que o senhor também tem. Além da sua luta lá no grupo dos Restaurados em Cristo, que também presta assistência às pessoas que muitas vezes estão aflitas, e ali o senhor vai com sua palavra, como a gente sempre fala, que o senhor é um homem de Deus e que é regido na palavra de Deus também. Sempre que fala é só para fazer o bem às pessoas, ajudando as pessoas. Além disso, também tem a sua empresa, que graças a Deus hoje em dia aí dá emprego a em torno de 40 pessoas aqui no nosso município, onde também é uma forma de ajudar a nossa cidade, e mais do que merecido o senhor receber esse título de cidadão, onde dia 17 agora, próximo sábado, a gente vai ter a honra de lhe entregar esse título, onde irei ler aqui só um pouco sobre Vossa Senhoria, onde mandou aqui uma biografia. Serei breve, senhora presidente, eu sei que aqui a biografia é um pouco grande, mas Luciano Bruno Sobral de Melo, senhor presidente que agora assumiu, Luciano Bruno Sobral de Melo, mais conhecido como Juca, nasceu em 5 de janeiro de 1980, na cidade de Brasília. Ainda com menos de 1 ano de idade, mudou-se para Lajedo, é filho de Maria Helena Sobral e de Reinaldo Ferreira de Melo, ambos naturais de Lajedo, onde todo mundo sabe que Reinaldo Melo foi um ex-vereador, um companheiro aqui eu creio que de algum vereador, não sei se de Helena ou de Vânia, se chegar a legislar, mas sabemos bem da sua luta aqui, ajudando as pessoas. A gente sabe muitas histórias de Reinaldo Melo, onde ajudou muita gente aqui na nossa cidade, e assim como outras outras falas aqui que vai demorar muito porque é uma carta, senhor presidente. Mas quero dizer que Juca construiu sua família aqui, isso eu não preciso nem ler, onde hoje tem seus 5 filhos, também já tem uma netinha, Maria, que sempre que chego lá é muito carinhosa comigo. E sábado a gente vai se ver, se Deus quiser, para que seja entregue esse título. E não será uma honraria só para você, mas também para mim. Como todo mundo sabe, nossa amizade vem aí de praticamente 30 anos ou mais, e até hoje só vem sendo fortificada. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima. Mais algum vereador? Boa tarde
mais uma vez, e agora para terminar aqui as falas e também acredito que já estamos terminando a sessão. Senhor presidente, eu mais uma vez quero falar aqui, já foi colocado aí o voto de aplauso, o voto de pesar, e falar desse voto de pesar para o amigo Barbudo, onde o nome dele é Edivaldo Manuel da Silva, onde mais conhecido por Barbudo, serralheiro, que faleceu na madrugada de ontem, e ontem mesmo foi o sepultamento, onde eu quero aqui desejar esses sentimentos a toda a família do meu amigo Marcelo, minha amiga Flávia, também da nossa amiga Mana, que tiveram essa perca aí enorme, desse grande amigo, grande jogador aqui do nosso município, grande incentivador também do esporte aqui no nosso município, e que fez parte do Centro Esportivo Lajedense por muitos anos, como jogador, e até os dias aí atrás, ele também fazia parte ainda do Centro Esportivo Lajedense, que hoje a gente tem como uma família de grandes amigos e jogadores que vão ali praticar seu esporte e depois fazer aquela confraternização entre amigos, que toda semana, semanalmente a gente faz. Essa semana, hoje, seria mais um jogo, mas foi cancelado por esse motivo, dessa perda desse grande amigo da gente, companheiro e parceiro ali do futebol e também de outros momentos. Então, quero desejar força a todos vocês, que são familiares e também amigos, e que Deus abençoe e conforte vocês e também coloque ele em um bom lugar, que acredito que sim, vai estar lá no céu, vendo nossas partidas de futebol e também torcendo por nós aqui, lajedense, onde também fez parte não só do Centro Esportivo Lajedense, mas também da seleção aqui do nosso município, apoiando e ajudando. Então, Deus abençoe toda a família e que dê força para suportar essa perca. Agora, senhor presidente, eu quero falar sobre também um podcast onde a gente compareceu ontem e participamos, eu e a vereadora Araceli. Agradecer a Francisco Neto, agradecer a Kleber pelo convite e estou sempre à disposição para participar e conversar e esclarecer e falar as verdades aqui do que realmente acontece no nosso município. Ontem foi um bate-papo diferente do que as pessoas pensavam que seria. Teve uma votação lá de quem era o mais arengueiro, e quem ganhou foi a vereadora Araceli, que todo mundo sabe que realmente ela é a mais arengueira. E foi muito bom mesmo. E achei até pouco tempo. Foi 2 horas e pouco de programa, mas eu creio que foi pouco tempo. Mas quem sabe na próxima a gente se organize e a gente possa falar mais e mais. Eu quero falar de um assunto onde toquei, no assunto lá no podcast, onde a gente falou, foi muito falado, né, e repercutiu muito, a questão de traição, onde eu falei da traição que o prefeito aqui do nosso município, Erivaldo Chagas, fez ao deputado Silvio Costa Filho, onde ele deu as costas a um deputado que sim, trouxe muitos recursos para obras aqui do nosso município. Desde 2022, eu acredito, ele mandou milhões e milhões aí de pavimentação e saneamento, creche, equipamentos, máquinas e muitas outras coisas que me passaram uma pequena lista, mas eu pude ver nas redes sociais muitas e muitas vezes que o prefeito anunciou aqui, junto com seus secretários e até algumas vezes os vereadores, onde falava-se das obras que o deputado federal, hoje ministro, mas ainda deputado, Silvio Costa Filho, naquele momento, anunciava. O prefeito anunciava as obras, está aqui a obra, vamos falar aqui de uma rua,
Uma rua que foi anunciada pelo prefeito, que era recurso do deputado federal Silvio Costa Filho. Estava lá nas redes sociais. Começaram antes das eleições, depois das eleições pararam, e agora retomaram as obras. Só que o pai agora não é mais Silvio Costa Filho. Agora o pai é Felipe Carreiras. Porque o prefeito já deu as costas, já traiu Silvio Costa, e agora está anunciando que o deputado vai ser Felipe Carreiras, e dizendo, querendo que o povo acredite, mentindo para o povo, que foi o deputado Felipe Carreiras que está retomando as obras aqui, que lá atrás foi Silvio Costa. Eu não sei se pode um deputado colocar uma emenda e outro deputado também colocar uma emenda para a mesma obra. Eu não sei se pode isso, mas é o que está se acreditando. É uma obra que a mãe é uma e o pai é dois. Não é isso, vereador Luciano? E aí eu fiz uma fala, porque, como eu falei, eu tenho uma certa amizade com o amigo e ex-vereador aqui, esse companheiro da Casa Dentes da Água, onde ele fez um vídeo falando que as obras foram retomadas, porque as emendas foram destravadas, e que foi o deputado Felipe Carreiras, dando a entender que foi o deputado Felipe Carreiras que mandou os recursos para fazer essas obras. Assim como foi colocado na página da prefeitura, e eu procurei e não encontrei mais que o prefeito anunciando na página da prefeitura que as obras que estavam sendo retomadas foi o deputado Felipe Carreiras. Mas o que o prefeito está fazendo é traição, sim. Inclusive está sendo conhecido aí em Pernambuco todo, na Assembleia, lá na prefeitura de Recife, através do líder do PSB, o prefeito João Campos, onde colocou uma nota falando disso. Porque está sendo conhecido o prefeito de Judas político do Agreste. E o motivo é esse. Por conta dessa traição que ele fez. E está nos blogs, está em várias páginas aí, e nas redes sociais. É só procurar quem é o Judas político do Agreste que você vai ver lá. Que é o prefeito Erivaldo Chagas. Porque isso, para mim, foi uma traição. Um deputado que mandou tantas obras aqui para o município que era anunciado que era Silvio Costa. E agora vem querer mentir para o povo, enganar o povo, dizendo que é Felipe Carreiras. Ele mandou emenda aqui para Lajedo, como eu falei no podcast. Porque eu já sabia dessa traição lá no ano passado, em 2024. Quando eu conversei com alguns amigos e me passaram a informação que Felipe Carreiras, o deputado federal, já estava mandando emendas aqui para o nosso município, através da prefeitura. E eu perguntei, mas o prefeito está com Felipe Carreiras ou ele está com Silvio Costa? E a resposta é que ele já estava certo com Felipe Carreiras. Então lá atrás ele já estava traindo em 2024. E para piorar a situação, o ex-vereador Dentes da Água, hoje secretário de governo, colocou em suas redes sociais que desde 2023 o deputado federal Felipe Carreiras já estava mandando emendas aqui. Então quer dizer que Silvio Costa já estava sendo traído desde 2023, onde mandou recurso. Eu não sei se foi 2,5 milhões de reais para a saúde, ou não sei se foi 10 milhões e 500 mil, que foi colocado pelo o ex-vereador e secretário de governo, lá na página dele, para pavimentação. Então a resposta que tem que dar é vocês. Como eu disse ao secretário, mande a prova, me mande que eu vou falar aqui, se realmente essas obras que estão sendo feitas for de Felipe Carreiras, eu não tenho vergonha não de me redimir e falar aqui que eu errei. É só mandar aqui para casa, que eu vou ler aqui nessa tribuna, para o povo saber quem está mentindo. Se sou eu que estou inventando história, se vocês realmente estão mentindo. Então, o que eu quero dizer a vocês é que não tem como acreditar nisso, porque não tem lógica. Porque o orçamento de 2024 para 2025 foi aprovado em março desse ano. Teve um atraso lá, por conta de algumas questões lá na Câmara Federal, que era para ter votado até dezembro de 2024 o orçamento desse ano, mas teve muita bagunça lá e só foi aprovado em março de 2025. E como é que o prefeito já estava falando das obras que estavam sendo do deputado Felipe Carreiras se as emendas impositivas estavam travadas? Porque o orçamento não tinha sido votado. Então, pela última vez, senhor presidente, quero que fique bem claro que quem está dizendo que o prefeito de Lajedo é um Judas político do Agreste não sou eu, são os blogs, e muitas pessoas estão dizendo a mesma coisa. E mais uma vez, repito, se eu tiver aqui falando em verdades, mandem para cá um ofício
mostrando que essas obras que estão sendo feitas é do deputado Felipe Carreiras, que eu vou ler aqui na tribuna e me redimir. Obrigado, senhor presidente. Fiquem todos com Deus. Com a palavra. Vou dar 2 minutos a Vossa Excelência pela liderança, vereador. Senhor presidente, eu vou tentar ser breve. Eu vou, inclusive, aproveitar logo falando que eu acredito que o senhor está equivocado nessa questão de traição dos Dourados, de Marco Antônio Dourado Filho, quando não foi candidato por um partido, foi para o outro, mas ele justificou nas redes sociais a saída dele, quando acordos que não foram concluídos, e ele resolveu sair por outro partido, mas em nenhum momento ele tinha recebido nada também de emendas, verba, recurso nenhum. Ainda estava tramitando a questão do registro de candidatura. E o nosso ex-companheiro aqui, Marco Antônio Dourado Filho... uma parte? Só concluir aqui. Eu vou dar o tempo para Vossa Excelência, só para Vossa Excelência... Pois não. Ele não traiu, não foi o PSB, não. Ele traiu o PP de Eduardo da Fonte. Por quê? Ele só assumiu com o apoio de Eduardo da Fonte. Inclusive, depois, quando era deputado, ele saiu do PP para ir para o PSB. A traição não foi o PSB, a traição foi Eduardo da Fonte. Só para deixar claro. Pronto, o senhor está fazendo sua confirmação aí, que eu não acredito que foi isso, porque quando o Marco Antônio assumiu, ele colocou nas redes sociais a saída. Se eu tiver errado, o vereador Luciano pode até também me corrigir, porque o acordo que era para ele sair candidato pelo PP... Ô vereador, Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não. Eu acho que é um assunto traição. E esse é um assunto que nosso grupo político, nem nós, entendemos sobre esse assunto. Então, eu acredito que é um assunto que a gente deixa para lá, que é um assunto que a gente não entende sobre esse assunto. Deixa para lá esse assunto. Traição não é uma coisa do nosso conjunto político, muito menos de Vossas Excelências. A gente sabe bem quem é o mestre em trair, né? Aqui na nossa cidade. Mas eu quero deixar bem assim, claro, senhor presidente, que o nosso ex-companheiro aqui da casa, Marco Antônio Dourado Filho, sim, ele colocou nas redes sociais, pelo contrário do prefeito Erivaldo, que ele colocou uma nota mentirosa dizendo que era em consenso com o Silvio Costa Filho e retirou a nota. Porque depois o deputado federal teve alguma conversa com o líder do partido do PSB, que inclusive o João Campos, que é o prefeito do Recife, que é o líder do partido, colocou uma nota lá em sua página, falando do caso de Lagedo. E os blogs aí também, blogs e mais blogs falando dessa traição. Vereador, me dá uma palavra, por favor. Pois não, mas ordem. Só é para fazer uma pergunta. Eu gostaria de perguntar ao nobre colega se o seu candidato a deputado federal é Silvio Costa Filho. Não. Então, só era isso que eu queria saber. Só isso? Só. Não tem justificativa essa pergunta? É porque tu tá levando ele demais, pô. Veja bem, porque, assim, eu mesmo, no meu ponto de vista, não vou deixar de me preocupar com o meu candidato para me preocupar com o candidato dos outros. Porque se for falar em traição, quando o Eduardo, esse menino aí, Silvio Costa, abandonou o cargo dele, ele perde as bases mesmo. É que nem um vereador se abandonar onde ele tem voto, numa comunidade, num sítio, quando ele for voltar lá com 2, 3 anos, ele não tem mais voto não, alguém já tem passado a mão nos votos. E esse menino aí, Felipe Carreira, ele está trazendo recursos para Lajedo, está trazendo as coisas, abriu as torneiras e Lajedo só tem a ganhar com isso. E Silvio Costa já foi votado aqui, o que Erivaldo devia a ele já pagou, e se ele for candidato a senador, Erivaldo está com ele, que ele disse que era candidato a senador, e hoje ele não está exercendo cargo de deputado federal. Era isso que eu queria dizer. Eu posso até um dia apoiar, mas de agora não. Mas o que eu estou querendo falar, vereador Evandro, é que é a mentira que está sendo falada nas redes sociais, dizendo que foi de consenso com ele, e ele colocou na rede social que não foi desse jeito. Então, eu estou falando da mentira, não estou falando de apoio a deputado nenhum. Aqui eu só estou falando da mentira que está sendo feita e dita aqui em Lajedo nas redes sociais, que inclusive não foi eu que coloquei esse apelido aqui de Judas Polito Agreste. Foi os blogs por conta da traição. Não foi eu que inventei esse não. Mas quero dizer, senhor presidente, que foi justificado a saída de Marco Antônio Dourado Filho, quando ele foi para o PSB.
E o prefeito não justificou, pelo contrário. Estava por debaixo dos panos desde 2023, já se alinhando com o Felipe Carreiras. E em 2024, vereador Evandro, o ministro e ex-deputado federal que continua fazendo política, ele mandou recurso aqui para a Lajeado ano passado. Não foi só em 2022 quando ele teve voto, não. E pelo que ele colocou em suas redes sociais, ele acreditava ser ainda o deputado federal ou indicar. Porque as conversas é que, se ele saísse para o Senado, seria o irmão dele o candidato aqui do prefeito. E isso eu lhe digo porque a gente tem certas amizades e certas influências. Agora, nem justificar, isso não é traição. Já pensou, eu ser seu aliado, e quando for no momento, eu nem justificar e sair do seu lado e ir para o lado de outro vereador, isso para mim é traição. Mas dizer que no nosso grupo, isso nunca aconteceu, porque sempre foi falado, justificado, todas as ações do nosso partido. Então, nunca vi Antônio João falar que ia apoiar um candidato, e se não apoiar outro, e não justificar o motivo. Porque tivemos vários motivos de não apoiar um candidato. E quando a gente saiu de um e foi para outro, foi porque teve motivo. E a gente sabe disso, e a gente tem a certeza. Não é mentiras e nem inverdades, como são ditas, tentando enganar o povo. Mas a gente esclarece para que o povo não seja enganado mais uma vez. E a traição não é só com o deputado, não. Se a gente for colocar uma lista aqui, qualquer dia se... Vereador. Vou concluir. E qualquer dia, se começarem a ficar pegando no pé, eu vou mostrar a lista de traição. Inclusive tem um que colocaram aqui no grupo, que aí vocês vão se virar para responder. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, boa tarde ou boa noite já. E fiquem todos com Deus.